Oi, Cláudio, tudo bom? Tudo bem, Rudá? Como é que você tá? Tô tranquilo aqui, um calor danado aqui em Belo Horizonte. Você tá onde? Eu tô aqui na Paraíba, em João Pessoa. Aqui tá calor também. Parada. Aliás, aqui é sempre calor inverno nordestino. Agora, né? Primavera nordestina, né? Pois é. Mas, Cláudio, é o seguinte, a ideia da gente estar aqui é porque nos cursos que a gente está dando de gestão pública, está sempre aparecendo candidatos a vereador, alguns a prefeito, querendo discutir alguns temas. E aí eu estava pensando da gente bater uma bola aqui e oferecer para quem está nos assistindo, pelo menos algumas dicas gerais que a gente está sentindo, já conversei com você a respeito, que o pessoal está às vezes tendo uma dúvida, às vezes por falta de experiência, às vezes em dúvida mesmo, no momento que nós estamos vivendo, tal. Bom, a primeira questão que eu queria estar discutindo aqui hoje com você é essa questão da estratégia. Eu queria soltar uma bola para você ir batendo e a gente vai conversando, tá bom? Com certeza. Só lembrando que estratégia, a palavra estratégia vem de um cargo militar de comando, né? Da antiguidade. Então, quando a gente está falando em estratégia, a gente está falando de comando militar, e a gente sabe muito bem que um comando militar, ele tem um exército e ele organiza o exército para chegar ao objetivo, que é a vitória das batalhas, talvez até perder uma batalha, mas ganhar a guerra, né? Então, eu queria sugerir aqui três primeiras questões, e aí eu queria que você comentasse, agregasse e tal, né? Com a tua experiência, né? Já foi procurador, eu sempre falo, o Cláudio já foi procurador de quase todas as cidades de Minas, né? Ele só não foi daqueles que a gente não lembra. Mas, Verdade. basicamente é o seguinte, a primeira coisa numa estratégia eleitoral, obviamente, que eu queria destacar, é uma palavrinha que os marqueteiros usam demais, que é posicionamento. Então, é lembrar que um candidato ele tem que se diferenciar, se posicionar, né, frente aos outros. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque a marinheiro de primeira viagem, ele acha que se ele abraçar o mundo vai gostar dele. E, na verdade, se ele começar a fazer uma proposta imensa, um monte de discurso, e tentar falar para todo mundo, ele se perde, porque as pessoas não conseguem ver, afinal, o que ele está querendo e o que ele está propondo. Então, a primeira questão é, se posiciona frente aos outros candidatos. Você tem que ser diferente deles. Se você for parecido ou não tiver uma cara, ficar meio insonso, para que o outro vai votar em você? Você tem que ter o foco. É aquela velha história, né, Rudá? Diga. É aquela velha história da novela, do enredo de um livro, né? Num livro, independente do que for, você tem que ser ou o ator principal, ou então você tem que ser o vilão. Mas você não pode estar ali no meio dos coadjuvantes, você não pode compor o cenário. Então, quem quiser fazer parte do enredo principal, e muitas das vezes até o próprio vilão acaba sendo o personagem mais querido no final da novela, né? O que o Jânio falava mesmo? Para não esquecer dele, você lembra uma frase do Jânio? Não, Fale bem, fale fale mal, mal, mas fale de mim, né? mas Fale fale de mal. mim. Então, essa é a grande questão, essa questão do foco, que as pessoas se perdem muito nisso, e por isso que nós, sempre que vamos começar esse bate-papo com alguém, a gente pergunta qual que é o seu objetivo na campanha? É ganhar? É sair fortalecido? É construir alguma coisa? Então, isso tem que estar muito, muito claro, né? Pois é. Bom, a segunda questão que eu queria destacar aqui, Cláudio, é que toda estratégia, se é eleitoral, ela está falando, portanto, de representação, né? Falando para o Verdade. outro, ó, eu vou estar lá fazendo o que você deseja, então tem que falar para o coração. O problema é que falar para o coração, no momento atual, a gente tem que lembrar o seguinte, o Brasil é o oitavo país mais rico do mundo, mas é o sétimo país em desigualdade. Eu sempre digo o seguinte, se você é um país pobre e tem desigualdade, é uma coisa. Mas se você é um país muito rico como o nosso e tem uma desigualdade imensa, a pessoa que é pobre olha do outro lado da rua e vê uma pessoa saindo de casa de helicóptero ou de um carro importado com motorista. Então, essa situação é uma situação de angústia, tristeza e raiva. Bom, o que isso tem a ver com uma campanha? Se você quer falar com o coração, você tem que garantir uma oportunidade para a pessoa, para aquilo que ele deseja para si, para a família dele, se realize. Isso quer dizer que eu tenho que falar que a condição de vida dele
que a condição social dele vai melhorar. E eu tenho que dizer por que vai melhorar. Eu estou tentando dizer isso pelo seguinte: muitas vezes, um candidato que tem uma ideologia muito forte, ele confunde e esquece com quem ele está falando e começa a falar para a bolha. Vou dar só uma historinha aqui e jogo a bola de novo. Depois eu só vou falar um terceiro ponto aqui que eu acho interessante e ver se você concorda. Então, eu vou contar uma historinha. Você sabe que lá em 1987, a gente teve eleição extemporânea para a prefeitura que era de área de segurança nacional. E até então, a ditadura militar proibia eleição em município em área de segurança nacional. Um desses municípios é Vila Velha, que fica do lado de Vitória, no Espírito Santo. Aí eu fui contratado para fazer uma avaliação desse governo, foi um governo tampão, né, lá em Vila Velha, onde o PT ganhou com um candidato chamado Magno Pires. E eu fui entrevistar o Magno. E ele começa dizendo assim, ele começa a falar do governo dele, muito interessante. Eu falei, por que depois, 2 anos depois, você não se reelegeu? Ele falou, porque eu não consegui ler a alma que estava na minha cara dos eleitores. Isso que eu estou querendo dizer. Aí eu falei, mas o que era a alma? Como é que você viu? Eu achei que ele era, sei lá, cartomante, sei lá, alguma coisa assim. Bom, aí ele pegou e falou assim, não, você sabe o que é? É que naquela eleição de 87, eu fui o primeiro candidato, mas os votos nulos ganharam da minha votação. Foram maiores. E o que é que estava nas cédulas de voto nulo? Estava mosquito. E eu não entendi que o pessoal tinha colocado mosquito porque a gente tinha esgoto a céu aberto lá em Vila Velha. Portanto, o que o pessoal estava fazendo não era me atacando ou atacando os outros candidatos, é falando, olha, aqui quem manda é o Pernilongo, que fica o tempo inteiro aí no esgoto a céu aberto. Acaba com isso. Sabe o que eu fiz? Ele falou. Eu comecei a falar em participação popular. E o pessoal não ia nas plenárias, porque eles já tinham dito. O que ele disse para mim? Que se eu tivesse percebido que eu, começando pela questão que eles mais tinham pedido, eu conseguiria ganhar a confiança deles, e eu conseguiria, a partir daí, fazer eles virem para as plenárias, porque se na hora de votar eu ouvir, claro que se eu ouvir na hora na minha cara, eu vou ouvir mais ainda. Mas eu não soube fazer isso e perdi a possibilidade de me reeleger. Interessante essa historinha, né, Cláudio? É verdade. O grande problema da maioria dos candidatos é que eles esquecem que ele está vendendo um produto para o eleitor. E esse produto é aquela imagem, aquela ideia, aquele conceito. E não é você que tem que impor ao eleitor o que ele precisa consumir, é você que tem que entender aquela carência dele e fazer materializar aquele sonho. Então, a linguagem a ser utilizada é muito importante. Se você fala com um público muito específico, no caso de um vereador que vai defender uma pauta da educação, você tem que saber qual que é o dia a dia dele, falar das dificuldades. Eu falo muito disso. Você só pode falar de transporte público se você andou de ônibus um dia. Você só pode falar de fome se você passou necessidade. Você só pode falar de passar frio, dificuldade, se você não teve um teto para morar. Então, o candidato que deseja comunicar com o eleitor tem que saber, até porque cada mente tem uma formação, uma origem, uma escolaridade, uma história. Mas todo mundo sabe o que é fome, o que é sonho, o que é desejo, o que é medo. E é isso que um bom candidato precisa ter, essa consciência. Saber fazer uma boa avaliação do seu público, saber também avaliar quem teria empatia com a história dele, porque não adianta determinado público rejeita algum segmento e não adianta você querer disputar voto onde você seguramente não vai ter. Então, o primeiro passo de um bom candidato é saber quem seriam aquelas pessoas que identificariam com a história dele, identificariam com aquela pauta e principalmente a construção de como comunicar. Então, esse que é um dos erros que acontece principalmente com os candidatos de esquerda, de querer disputar com a direita no campo deles, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando o seguinte, que você está disputando uma eleição e você está na dúvida entre tentar aumentar a tua intenção de voto, falando alguma coisa que você não falou até hoje, e você aumentar só 2 ou 3%, que pode te dar vitória, mas é de algo que, se você falar aquele 2, 3% é quase certo que vem para você está dizendo que o melhor é a segunda opção. Com certeza, Rudá. E a pessoa tem que fazer uma avaliação muito certa pelo seguinte: eleições, principalmente onde tem o primeiro turno, você não tem segunda chance. Você não tem como recompor.
Então você precisa buscar sair da sua bolha, buscar do seu público, se a sua eleição é se tornar um majoritário, um vencedor. Agora, se for uma eleição apenas de construção e consolidação de algum campo, aí nesse caso ele sim tem que falar com o seu público, tem que mobilizar, usar a sua linguagem. Por isso que eu falei, a questão da estratégia, da comunicação, ela está muito ligada principalmente na construção de um primeiro grande objetivo, e a partir dele que você desenrola toda uma estratégia e uma linguagem de comunicação, né? Então eu vou colocar o terceiro ponto que eu disse que eu queria levantar aqui para a gente conversar, que é o seguinte: muita gente vem falando nos últimos anos, coisa assim de 5 anos para cá, que cada vez mais a sociedade está muito dividida em grupos, tribos, cada um com seus interesses, sua identidade, aquela coisa da bolha que a gente está falando aqui. A sociedade hoje é um monte de bolha, né? Parece até aquele negocinho para criança, né? Vai saindo aquele monte de bolha, algumas explodem rápido, outras ficam no ar, outras se fundem com outras, né? Mas não é mais uma sociedade só, é um monte de bolha. Então, tem muita gente falando, eu queria saber a tua opinião, que hoje, campanha e estratégia tem que ser o seguinte: um discurso geral, com foco, mas muita conversa em particular, falando com os grupos e nem sempre juntando os grupos, mas falando para vários grupos que têm interesse próprio. Que se você juntar, pode dar briga. Mas se você faz o discurso geral e as conversas em particular, ou grupo de WhatsApp, ou de bairro, ou de segmento, aí é o formato da campanha do século XXI. Você acha isso, Cláudio? Ô, Rodar, eu falo muito do exemplo que aconteceu nas últimas eleições, que foi a perda de espaço do PT. O PT continuava fazendo campanha como na década de 80, dos grandes comícios, das grandes massas, das grandes mobilizações. E esse modelo, infelizmente, já passou. O último exemplo que nós temos aí desse novo modelo de fazer campanha foi do Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu o apoio de grupos completamente antagônicos. Ele tinha o jovem gamer que gostava de jogar, conectado com a internet, que queria mudança radical, revolucionar, mas ele também teve o apoio da senhorinha que era religiosa, que vai na missa no domingo e que gostaria de voltar na década de 70 com os mesmos valores da época. Da mesma forma, ele teve o apoio de militares, alguns setores nacionalistas que defendiam o modelo militar de Estado forte, presente, mas também teve o apoio dos liberais que defendiam completamente a abertura do mercado nacional, das privatizações. Isso só é possível a partir do momento que você cria um discurso geral, constrói uma imagem e, a partir disso, começa a fazer o diálogo dentro desses grupos e dentro desses segmentos. E isso ele teve uma estratégia muito inteligente, soube entrar nos WhatsApps, nos grupos da vida para poder fazer. Então, o candidato do século XXI, ele tem que estar conectado com esses grupos, ver quais que são as pautas que esses grupos dialogam e, a partir disso, apresentar o seu programa e a sua proposta conectado com a realidade de cada um. Beleza, Cláudio. A gente vai, então, tocando para o próximo assunto. Estou pensando da gente falar como é que se monta uma campanha. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá.